Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Alan Moraes, professor de processo penal, e nós iremos hoje gravar um terceiro vídeo da série Inquérito Policial. Nós tratamos no primeiro vídeo a respeito do conceito, da sua natureza jurídica, das suas características. No segundo vídeo, nós tratamos a respeito do indiciamento e as suas fases, suas características, tá? E eu prometi aos senhores que iria gravar um terceiro vídeo sobre conclusão do inquérito policial, tá certo? Então nós vamos passando aqui na tela, isso tudo nós já trabalhamos nas aulas passadas, e nós vamos pular para a parte de conclusão do inquérito policial. Tranquilo? Todos preparados? Então vamos lá, conclusão do inquérito policial, tá? Deixa eu só tirar aqui só um minutinho. Pronto, tá aí. Nós começamos a respeito da conclusão do inquérito policial, perguntando qual o prazo que a autoridade policial, no caso o delegado de polícia, tem para finalizar o inquérito, tá? Então, esses prazos, nós precisamos trazer aqui para vocês duas diretrizes. A primeira delas é quando o acusado estiver solto e a segunda quando o acusado estiver preso, tá? Como é que se faz a contagem desses prazos? Se o acusado estiver solto, será uma contagem processual, nesse caso, exclui-se o primeiro dia e inclui o último. Se o acusado estiver preso, prazo de natureza material, nesse caso, você incluirá o primeiro dia e excluirá o dia do vencimento, tá? Bem, o Código de Processo Penal, ele traz um dispositivo expresso sobre o prazo de conclusão do inquérito policial. Artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, tá? Até aí não há nenhuma novidade, uma vez que nós já até tratamos dessa hipótese de prazo do inquérito policial na aula passada, mas o que tem de novidade agora é a possibilidade da prorrogação do inquérito policial quando o acusado estiver preso. Antes nós não tínhamos essa prorrogação. Ocorre que a lei 13.964, o pacote anticrime, ele trouxe para nós aí uma possibilidade de prorrogação do inquérito policial quando o acusado estiver preso. Está aí na tela para vocês, no parágrafo 2º do artigo 3º-B. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada, tá? Então, é uma prorrogação estranha, porque você tem a prorrogação de 15 dias e o prazo prima facie, né, de 10 dias, você tem um prazo de prorrogação superior ao prazo oficial, né? Algo bem estranho aí, trazido pelo pacote anticrime, tá? Isso, caríssimos, é a regra geral do Código de Processo Penal, tá? Quando, por exemplo, a autoridade policial, no caso, o delegado de Polícia Federal, estiver investigando crime cuja infração é de competência da Justiça Federal, você vai ter aí um prazo diferenciado. Isso trazido aí pela Lei 5.010 de 66, artigo 66, que diz que o prazo para a conclusão do inquérito policial será de 15 dias quando o indiciado estiver preso, podendo ser prorrogado por mais 15, a pedido, né, obviamente, a pedido aí devidamente fundamentado da autoridade policial e deferido pelo juiz a que competiu o conhecimento do processo. Tratando-se de lei de drogas, a lei número 11.343, de 2006, tá? O inquérito policial deverá ser concluído no prazo de 30 dias, se o indiciado estiver preso, e 90 dias, se ele estiver solto, podendo ser prorrogado tanto o prazo de 30 dias, 30 mais 30, e também o prazo de 90, 90 mais 90. Trouxe para vocês aí um resumo, um quadro resumo, tá?
Regra geral, artigo 10 do CPP, inquérito presidido pela autoridade policial, o delegado de Polícia Federal, e quando se tratar de lei de drogas, né, indiciado preso, regra geral 10 dias, aí você acrescenta aí mais 15 dias, se o indiciado estiver solto 30 dias, se for inquérito da Polícia Federal 15 mais 15, lei depois 30 dias, lei de drogas 30 mais 30, e se tiver preso e se tiver solto 90 mais 90. Lembrando aos senhores que nós temos outros prazos ainda, que estão disciplinados em outras legislações específicas, mas nós vamos ficar com esses aqui para que a gente possa ter uma ideia, uma base da contagem, né, desse prazo aí de finalização do inquérito policial. Tranquilo, gente? Bem, quais serão as providências a serem adotadas pelo Ministério Público ao tomar vistas do inquérito policial? Porque nós vimos nas aulas passadas que quando o delegado de polícia quando ele finaliza o inquérito policial, dependendo do local, tem algumas capitais que tem aí a central de inquéritos, outras não, mas esse inquérito policial ele vai ficar aí, segundo aí o Código de Processo Penal, ele vai ficar lá no Poder Judiciário, que vai abrir vista para o Ministério Público, no caso vai tomar vistas do inquérito, para que ele possa aí adotar as providências devidas. E quais serão essas providências, caríssimos? E aí a gente precisa perguntar, bem, se for um crime de ação penal privada e se for um crime de ação penal pública. Se for um crime de ação penal privada, segundo o artigo 19, nos crimes em que não couber ação penal pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juiz competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou do representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir mediante traslado. Tá? Então, nós sabemos, inclusive, que se a ação penal for privada, né, o delegado de polícia nem sequer poderá instaurar um inquérito policial, né, se não tiver ali uma autorização da vítima ou do seu representante legal. Então, nesse caso, o Ministério Público, a princípio, não poderá fazer nada. Se pergunta, onde é que fica esse inquérito policial? Ele fica lá no Poder Judiciário? Ele vai para o Ministério Público? Vai. Ele vai para o Ministério Público, até para o Ministério Público fazer uma fiscalização, para saber ali se trata-se efetivamente de um crime de ação penal privada ou um crime de ação penal pública. Tá? E se o crime for de ação penal pública, o que o Ministério Público tem que fazer? Quais são as providências? Aí vai depender, né? Ele pode, primeiramente, oferecer a denúncia, ele pode, antigamente, promover. Agora, ele mesmo vai adotar, ele mesmo vai decidir sobre o arquivamento. Novidade, né? Ele pode requisitar novas diligências, ele pode declinar a competência e ele pode também suscitar aí o conflito de competência, tá? Então, essas são as posturas, as providências que poderão ser adotadas pelo Ministério Público quando esse inquérito policial ele for concluído, tá? O artigo 16 do Código de Processo Penal diz que o Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito policial, a autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Está aí para vocês lá a requisição de novas diligências, né? Oferecer a denúncia, óbvio, se tiver presentes os pressupostos gerais, se tiver ali presentes as condições da ação, o Ministério Público vai ofertar a denúncia. Se ele entender ali que não há base suficiente, base plausível para ofertar a denúncia, ele vai decidir pelo arquivamento. Caso ele queira uma outra diligência, ele até pode, só se for imprescindível, pode retornar os autos à autoridade policial para que essa possa fazer alguma diligência aí, segundo os moldes do artigo 16 do Código de Processo Penal, tá? Bem, outra possibilidade aí, declinação de competência, tá? Declinação de competência. Bem, tribunal competente para dirimir o conflito de competência. Então, nós temos aí duas correntes, tá? Nós temos aí duas correntes. A primeira corrente, né? Aliás, são duas diretrizes, né? Que nós teremos que partir para entender
esta questão aí da competência. Imaginemos aí um promotor de justiça estadual oferecer uma denúncia cujo o crime ali investigado seja de competência da Justiça Federal. O que o juiz tem que fazer? Né? Nesse caso aí, primeira diretriz, não há conflito quando há hierarquia jurisdicional. Então, se você tem uma hierarquia jurisdicional, não há que se falar aí em nenhum tipo de conflito de competência. Imaginemos aí um exemplo bem prático do dia a dia, um exemplo um pouco mais doméstico para entender mais essa dinâmica. Na sua casa você tem ali seu pai e o filho. Então, quando o pai diz uma coisa, o filho tem que obedecer. Então, não há hierarquia. Aliás, neste caso aí não há conflito porque há uma hierarquia, sim, né, entre o pai e o filho. No caso, imaginemos aí um juiz de primeiro grau, trazendo aqui mais, por exemplo, do dia a dia mesmo, da jurisdição, e um Tribunal de Justiça do Maranhão, um juiz de primeiro grau. Tá? Existe hierarquia jurisdicional entre um TJMA e um juiz de primeiro grau? Claro que existe. Então, nesse caso, não há que se falar em nenhum tipo de conflito. Tá? Não há conflito, né, quando há hierarquia jurisdicional. Segunda ponderação, deve-se buscar um órgão jurisdicional superior comum a ambos. A gente vai entender isso aqui melhor com essa telinha que eu apresentei aí para vocês. Primeiro exemplo, juiz da comarca de Santa Rita e Tribunal de Justiça do Maranhão. Existe, qual é o conflito de competência aí, gente? Lembre-se, nossa primeira diretriz, não há conflito quando há hierarquia jurisdicional. Se não há hierarquia jurisdicional, neste caso aí, não há conflito aí no primeiro exemplo, entre juiz da comarca de Santa Rita e Tribunal de Justiça do Maranhão. Tá? Não há que se falar aí, em conflito. Segundo exemplo, juiz federal do Piauí e juiz federal do Maranhão. Nós sabemos que tanto o Piauí, agora eu não lembrei aqui se o Piauí realmente está na primeira região. Tá? É interessante fazer uma pesquisa rapidinho para saber se o juiz federal lá do Piauí, ele está realmente ali circunscrito, tá? Na primeira região. Nós sabemos que o Maranhão está na primeira região, estados, fazer uma pesquisa rápida que compõem a primeira região. Tá? Nós sabemos que a primeira região tem sede em Brasília, tá? Então, vamos só fazer uma pesquisa aqui rápida, só para o exemplo ficar certinho. Então, a jurisdição do Tribunal Regional Federal da Primeira Região engloba o Distrito Federal e os estados do Acre, do Amapá, do Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, tá aí, certinho, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Então, só por encargo de consciência, tá certinho aí, tá? Juiz Federal do Piauí e Juiz Federal do Maranhão. Então, vamos imaginar aí que você tem um conflito de competência envolvendo aí duas jurisdições. Então, o Ministério Público terminou, pegou lá o inquérito policial, recebeu, ele vai enviar para onde? Ali uma possibilidade de um conflito entre o juiz federal do Piauí e o juiz federal do Maranhão. E aí? Para onde? Neste caso, percebam que a gente vai seguir aí a segunda diretriz. Deve-se buscar um órgão jurisdicional superior e comum a ambos. Nesse caso, o órgão superior é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Tá? Então, nesse caso aí, quem vai resolver, o tribunal que vai resolver esse conflito aí é o TRF Primeira Região. Até aí tranquilo? Terceiro exemplo, juiz de direito do Juizado Especial Criminal, no caso do Maranhão, versus um juiz de direito da Vara
de uma vara criminal, né, aqui da comarca de São Luís mesmo, né? Neste caso, como iremos resolver isso aí? E o segundo exemplo, aliás, o quarto exemplo, juiz de direito da vara criminal do Rio Grande do Sul e juiz de direito do juízo militar. Para o terceiro exemplo, tá? Vocês podem aí anotar a súmula 428, né, do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte, que compete ao Tribunal Regional Federal decidir conflitos de competência entre juizado especial federal e juízo da mesma seção judiciária. Tá? Então, interessante, para o terceiro exemplo, anotar aí a súmula 428. Tá? Então, nesse caso, percebam, compete ao Tribunal Regional Federal decidir conflito. Só que no caso, o exemplo que eu dei, não é federal. Você tem aí um GCRIM do Maranhão e um juiz de direito de uma vara criminal do Maranhão. Então, mutatis mutandis, se a súmula lá, ela diz que seria o Tribunal Regional Federal, entre um juizado especial federal e um juízo da mesma seção judiciária, e aí nesse caso, você vai aplicar essa súmula aqui, você vai ter o Tribunal de Justiça do Maranhão, né? Tribunal de Justiça do Maranhão que vai decidir esse suposto, esse conflito aí, né, de competência, tá? Tranquilo aí, gente? É interessante a gente entender o que se trata, a distinguir um conflito de competência e um conflito de atribuições, tá? Deixa eu aqui, pronto. O que seria um conflito de competências, um conflito de competência e um conflito de atribuições, tá? Então, vejam, conflito de atribuições é o que se estabelece entre dois ou mais órgãos do Ministério Público, que possuem responsabilidade ativa para persecução penal. Então, conflito de atribuições é o que estabelece entre dois órgãos internos dentro do Ministério Público que possuem uma responsabilidade ativa aí para a persecução penal. Então, vejam que nesse caso não há que se falar em conflito de competência. Tá? O conflito de competência seria aquele conflito entre órgãos jurisdicionais. Tá? No caso do Ministério Público, não há que se falar em conflito de competência, e sim conflito de atribuições. Tranquilo aí? Beleza? Então vamos voltar aqui para o nosso estudo. Tá? Nós já vimos aí a distinção entre o conflito de competência e o conflito de atribuições. Vamos para o último exemplo. Juiz de direito da vara criminal do Rio Grande do Sul e juiz de direito do juízo militar. Tá? Nesse caso aí, como poderíamos resolver esta problemática? Tá? Como poderíamos resolver essa problemática? Neste caso aí, turma, a responsabilidade de resolver isso aí também vai depender se naquele estado há ou não há um tribunal de justiça militar. Salvo engano, aqui no Brasil, nós temos apenas 3 estados em que que há naquele estado ali um tribunal de justiça militar. No nosso caso, o Maranhão não tem. Se no caso o Maranhão não tem, quem vai dirimir esse eventual conflito aí de competência será o Tribunal de Justiça aí do Maranhão. Tranquilo, gente? Tá aí para vocês as respostas aí na tela, tá? Dos 3 primeiros exemplos. E nós vamos aqui, né, estabelecer aí a questão não é conflito de jurisdição, mas conflito de atribuições, como eu já expliquei para vocês. Está aí na tela para vocês, né, um conflito de atribuições entre o Ministério Público de Roraima e o próprio Ministério Público de Roraima. Então, nesse caso, Ministério Público Estadual de Roraima, você tem ali a Procuradoria-Geral de Justiça de Roraima, que vai decidir sobre esse conflito aí de atribuições. Tá? Conflito de atribuições envolvendo o Ministério Público Federal da Bahia e Ministério Público Federal do Piauí.
Então, nesse caso aí, quem vai resolver é a Câmara de Coordenação e Revisão. Conflito envolvendo o Ministério Público Militar e o Ministério Público Federal. Nesse caso aí, né, o PGR, o Procurador-Geral da República, porque tanto o Ministério Público Militar como o Ministério Público Federal, eles estão vinculados ao Ministério Público da União. E nesse caso, o chefe do Ministério Público da União é o Procurador-Geral da República. Tá? Agora, conflito de atribuição envolvendo Ministério Público Federal e um Ministério Público Estadual. Como é que se resolve isso? Mesma coisa também para o conflito de atribuições envolvendo o Ministério Público Estadual, aí, no caso do exemplo da tela de Minas Gerais e da Bahia. Ó, nós temos aí uma posição antiga, né? Uma posição antiga, né? Lá do artigo 102F da Constituição Federal. Vou botar aqui na tela para vocês. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe resolver as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. Que seria o que nós teríamos aí, ó, um órgão aí, Ministério Público Federal da União, e o MP aí, um órgão do Estado. Mesmo exemplo de baixo aí, tá? Como é que seria? E o de baixo seria um Ministério Público de Minas Gerais e o Ministério Público da Bahia. Né? Quem seria o órgão que estaria acima logo, né? Então, se você for ler com calma o artigo 102 aí, a linha F da Constituição, você vai entender que seria o STF, né? Só que aí, como eu coloquei na tela para vocês, esta é uma posição antiga, tá? Por que isso, professor? Como eu falei para vocês no início, isso não se trata de conflito de jurisdição, e sim entre conflito de atribuições, tá? O Supremo Tribunal Federal, recentemente, tem adotado essa posição aí, ó, tá na tela para vocês. Que nesses dois conflitos aí, 4 e 5, quem deveria resolver é o Procurador-Geral da República, tá? Uma posição aí mais recente do STF, tá? Inclusive tem para vocês aí uma jurisprudência do STF dizendo que não cabe ao STF julgar conflitos de atribuições entre o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos dos Estados. A questão não é jurisdicional, e sim administrativa. Logo, deve ser remetida ao Procurador-Geral da República. Alguns autores, a exemplo do professor Renato Brasileiro, critica veementemente esta posição do STF, porque ele vai entender que existe aí uma espécie de hierarquia entre o Ministério Público da União e o Ministério Público Estadual. Ou seja, o Ministério Público Estadual, quem é o chefe é o Procurador-Geral de Justiça, enquanto que o Ministério Público da União é o Procurador-Geral da República. Então, o Procurador-Geral da República, que seria aí o PGR, segundo o Renato Brasileiro, não deveria, não existe nenhuma vinculação entre ele e o Ministério Público dos Estados, né? Seria como se você tivesse dentro de um condomínio, por exemplo, condomínio não, um exemplo de vizinhos, né? Um vizinho A e o vizinho B. Dentro da casa A, você tem o pai, que é o responsável pela casa, ou a mãe, dependendo da casa, e no vizinho B, da mesma forma. Então, adotando essa postura aí do STF, seria como se o chefe da casa A, né, fosse dirimir um conflito lá da casa do outro vizinho, o que seria estranho na visão do professor Renato Brasileiro. Mas esta aí é a posição, né, do Supremo Tribunal Federal, uma posição mais recente. Tá bom, gente? Bem, o que acontece, outro ponto agora interessante, né, na conclusão do inquérito policial, quando o Ministério Público entende ali que não há plausibilidade para ofertar a denúncia, né? Percebam que nós tratamos aqui, olha, deixa eu voltar aqui,
requisição de diligência, declinação de competência, tá? Daqui a pouco a gente fala da suscitação de conflito de competência, está previsto inclusive entre os artigos 113 e 117 do Código de Processo Penal, tá? Mas vamos falar então sobre decisão de arquivamento, que é algo que mudou substancialmente agora com o pacote anticrime. Está na tela para vocês o antigo, né? O atual, né? O atual artigo 28, porque o antigo, daqui a pouco eu mostro para vocês a redação dele, tá? O que diz agora o atual artigo 28? Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará, aí em cima ela comunicará, né? Encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma de lei. Então, o primeiro ponto interessante que a gente percebe é que antes o arquivamento do inquérito policial ele era uma decisão do juiz e agora ele é uma decisão do Ministério Público internamente. Vamos ver como é que estava antes a redação do 28? Olha como era antes a redação do 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as ações invocadas, fará remessa do inquérito as peças de informação ao procurador-geral. Perceba que ele fala, né? O juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral e este oferecerá a denúncia, ou designará um outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistiria aí no pedido de arquivamento, o qual só então estaria o juiz obrigado a atender, né? Então, veja aí o que é que mudou aí significativamente na redação antiga, essa que está na tela para vocês, do artigo 28, e agora, né, o atual artigo 28. Mais uma vez eu lembro para vocês que o juiz das garantias, ele está suspenso, né, por uma decisão aí do ministro Luiz Fux, né? Está para vocês aí na tela, né, parte aí da decisão dele, na condição de relator das ADIs aí, ajuizadas em face do pacote anticrime, ele suspende, né, o ministro Luiz Fux, sine die, a eficácia ad referendo do plenário da implantação do juiz das garantias e seus consectários, né? Alteração do juiz sentenciante, que conheceu a prova declarada inadmissível, bem, olha aí que é importante, da alteração do procedimento de arquivamento do inquérito policial. Isso aqui é a parte importante que eu quero que vocês se atentem, tá? Que isso está suspenso. Nós vamos estudar agora, mas sabendo que isso ainda, né, não foi decidido aí pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Tranquilo aí? Então veja essa mudança significativa aí do artigo 28, tá? Bem, impossibilidade de o juiz arquivar autos de inquérito de ofício. É algo que nós concluímos aí, né, com o pacote anticrime, chamado juiz das garantias. Porém, contudo, é possível o trancamento, ou seja, o trancamento anômalo, né, do inquérito policial. Uma investigação que causa constrangimento ilegal, né? Imagine que um promotor de justiça, aliás, um delegado de polícia, ele de alguma forma tenha instaurado um inquérito policial de uma infração, de uma conduta que não é crime. Então, obviamente que isso é uma situação que causa, sim, um constrangimento legal. Então, nesse caso, apesar do juiz não poder arquivar autos de inquérito de ofício, é possível que ele que ele decida sobre o trancamento, né, do inquérito policial, tá? E outra coisa que houve aí interessante é o chamado fim do controle judicial pelo Poder Judiciário. Nós vimos agora há pouco que o arquivamento não é mais uma decisão do juiz, e sim do Ministério Público. Trago para vocês aí o enunciado do Colégio dos Procuradores, enunciado número 8, que não é jurisprudência,
não é súmula, né? Mas é um indicativo aí de como o Ministério Público deve proceder internamente. A nova redação do artigo 28 do CPP, em harmonia com o princípio acusatório, dispõe que o arquivamento do inquérito policial não se reveste mais de um mero pedido, requerimento ou promoção, mas de uma verdadeira decisão de não acusar. Isto é, o promotor natural decide não proceder à ação penal pública, de acordo com os critérios de legalidade e oportunidade, tendo em vista o interesse público e as diretrizes de política criminal definidas pelo próprio Ministério Público. Enunciado 7. Compete exclusivamente ao Ministério Público o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza. Trata-se de ato composto, constituído de decisão do promotor natural e posterior homologação pela instância de revisão ministerial, nesse caso aí o Procurador-Geral de Justiça ou algum órgão delegado. Tá? Mais um outro enunciado importante. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de qualquer elemento de informação, o órgão de execução do Ministério Público comunicará à vítima, o investigado e a autoridade policial, da forma mais célere possível, preferencialmente por meio eletrônico, inclusive por aplicativos de troca de mensagens ou recurso tecnológico similar, na forma de regulamentação própria, não sendo localizados a comunicação da vítima e ou investigado, poderá ser por edital, no Diário Oficial do Ministério Público, na forma de regulamentação própria. Mais um enunciado importante aí para vocês, sobre a questão da apreensão, né, dos bens. Os bens apreendidos vinculados a inquéritos policiais arquivados devem ter a destinação prevista em lei, isto é, sua restituição ao investigado, à vítima ou a terceiros de boa-fé, ou a destinação a órgãos de persecução criminal e de segurança pública, ou a alienação antecipada em leilão, ou a entrega em museu público. Tá? Isso porque, gente, o artigo 3º-B, ele disciplina que o juiz das garantias ele é o responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada a autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe a ele ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Caríssimo, eu vou dar aqui, fazer um break, uma parada rápida, nós já passamos aí dos 32 minutos, daqui a pouco eu volto para dar continuidade ainda à conclusão do inquérito policial, tá? Daqui a pouco nós retornaremos.